Bem, voltamos a Ascendência Bookworm, volume 10 ou volume 3 da parte 3 e vamos que, né? Prólogo. O prólogo tem a visão do Fran. Nele a Mine conversa com o Fran sobre pegar novos atendentes no orfanato para aliviar um pouco o trabalho dos seus atendentes atuais, visto que cada um atualmente está ocupado com uma grande tarefa, de modo que todo mundo estava sobrecarregado. O Gil tá com toda a indústria da impressão, o Fran tá com toda a administração, a Wilma tá com todo o orfanato e a Rosina tá com a Mine. E depois de uma conversa, fica decidido pegar esses novos assistentes. E é válido apontar aqui que nessa conversa o Fran tá o tempo todo analisando o comportamento da Mine, os desvios de comportamento nobre que ela comete, e vai fazendo notas mentais de o que ela precisa melhorar. Mas seguindo, no orfanato, o Lutz e o Gil apontam um padre cinza chamado Fritz como candidato a atendente, e feito isso, o Fran passa o nome dele pro Ferdinand, que dá o ok dele. E vale apontar aqui que o Ferdinand, nessa interação com o Fran, comenta que o Fran estava mudando e tendo seu padrão de ação muito influenciado pela Mine. E ouvindo isso, o Fran internamente também comenta que estava percebendo que o Ferdinand também estava tendo seu comportamento influenciado pela Mine, de modo que ele estava mais relax e expressivo para os padrões deles. Mas aqui a gente começa finalmente o volume com a perspectiva da Mine e inicia com a Mine recebendo uma mensagem do Ingo, que era o carpinteiro a quem a Mine mandava seus pedidos. E ele quer encontrar a Mine para poder ter mais detalhes sobre como deveria ser o novo modelo da prensa, visto que ele tinha descoberto pelo Lutz que a Mine sabia como deveria ser sua forma final. E o Ingo tinha sido encarregado de fazer essas melhorias. E não queria ficar num telefone sem fio na tentativa e erro, e queria uma reunião para poder conseguir informações da fonte. Mas a Mine fica receosa, porque ele é uma das poucas pessoas do ciclo, fora do ciclo de pessoas da Mine, que interagiu com ela quando ela ainda era uma plebeia. E sentia que isso podia dar ruim. Mas depois de ouvir, através do Lutz, os porquês do Ingo, a Mine acabou concordando com o encontro. E avançando, já com o Ingo na Hidden Room, a primeira pergunta que ele faz para Mine é se ela tá traindo ele com outros workshops, visto que, devido ao que rolou nos volumes anteriores, em que a Mine, em prol de produzir a mobília para o monastério o mais rápido possível, foi fazer a encomenda da mobília com a guilda dos carpinteiros, ao invés de fazer com ele, o Ingo, já que se ele era o carpinteiro dela, ela deveria fazer o pedido para ele, aí ele encaminhava o pedido para a guilda dos carpinteiros. Porque do jeito que ela fez, indo direto na guilda dos carpinteiros, fez todo mundo da guilda duvidar que ele tinha realmente os negócios exclusivos com ela. Mas depois da Mine acalmar eles sobre esse assunto, então eles vão finalmente para a conversa sobre a prensa de Frato. A Mine faz uma descrição do que poderia ser melhorado, mas ela não consegue dar muitos detalhes específicos, já que apesar de ser interessada no assunto, não tinha como ela ter todo o conhecimento sobre a prensa e seus esquemas e tal. E o Ingo pega a visão, e a Mine finaliza indicando que era melhor então ele se juntar ao Zack e o Johan para acertar esses pormenores das melhorias, já que os dois também estavam nessa. Então, mais pra frente, numa reunião com o Zack, o Johan e o Ingo, eles discutem mais um pouco sobre as possibilidades de melhoria da prensa, e eles cobram a Mine um brainstorm de coisas que poderiam fazer. A Mine vai falando coisas que ela consegue lembrar, e o Zack, como o cara que faz os esquemas, vai anotando. A Mine vai soltando umas coisas desconexas que vêm à mente, mas ela não sabia exatamente como elas funcionavam ou se encaixavam num nível mais detalhado para fazer a prensa de fato. O máximo que ela consegue fazer é umas sugestões com base na memória dela. E nisso ela fala coisas como fazer o uso de molas, do princípio de alavanca, mas nada muito específico. E depois de algumas explicações da Mine para o Zack sobre o que é o princípio da alavanca, o Zack pega a visão e já começa a ter ideias de o que fazer e como fazer o uso do princípio da alavanca. E a Mine reafirma que vai comprar os esquemas que ele produzir da prensa. Então a Mine deixa o Zack trabalhando nos esquemas da prensa de tipos e suas atualizações. Enquanto isso, ela dá umas tarefas para o Johan e o Ingo.
E dado alguns dias pro Zack trabalhar, ele volta com várias variações dos esquemas baseados no que a Mine tinha dito e chove elogios pra cima dele, tendo em vista os resultados que eram muito satisfatórios e parecidos com o que ela tinha em mente. Então, depois de algumas considerações, é eleito um dos esquemas para ser produzido com base em suas qualidades e principalmente na possibilidade de produção do mesmo. E passado algum tempo, a Mine já está preparando para ir para o castelo, onde ela vai ficar para socialização de inverno, visto que logo iria começar a nevar. Mas antes dela, ela tem um encontro com a Companhia Gilberta para receber um novo prendedor de cabelo que ela iria usar durante o evento no castelo. O prendedor é entregue pela Eva e a Tully. Além disso, nesse meio período também rola a cerimônia de batismo no Distrito Central, como de praxe. E feito isso, a Mine segue para o castelo e lá ela recebe a sua agenda. Dentro dos eventos que ela ia participar está o debut, que é basicamente um evento onde as crianças nobres iriam tocar uma música de Raspiel para todos os nobres ali presentes ouvirem. Isso como uma forma de anunciar sua real estreia na sociedade nobre. E de certa forma, dá para entender esse evento como uma versão para todos os nobres do ducado da cerimônia de batismo que a Mine teve no volume 8, em que só estava presente os nobres convidados. E nisso é decidido que a Mine iria ser a última a tocar, porque apesar do Wilfrid ter progredido nos últimos tempos, na questão da educação dele, se ele que só estava praticando música há alguns meses fosse tocar depois da Mine, que já estava praticando Raspiel durante anos, o desempenho mediano dele, que estava muito bom pro cara que tá rushando tudo, mas ainda assim era um desempenho mediano, iria ficar muito dísparo se ela que tá tocando muito bem tocasse antes dele. E depois desse comunicado, a Mine vai checar como está o progresso do Wilfrid, e depois de mais um incentivo dela, ele finalmente termina suas tarefas pendentes. Após isso, ela vai para uma conversa com o Sylvester, que ele estava reclamando para Mine que o Ferdinand não estava mais querendo ajudar ele no trabalho dele como arquiduque. E a Mine dá uns tapas argumentativos nele, falando que ele tinha que ser capaz de fazer o próprio trabalho, e como o Wilfrid estava assistindo, fica feio para o Sylvester continuar insistindo nesse assunto. Então, as coisas ficam por aí. Depois a Mine vai se preparar para o evento do debut, no qual ela seria acompanhada pela Angélica e o Cornelius. A Mine repara que os dois estavam usando umas capas numa cor amarelo escuro, e ela pergunta se aquela era a capa que ela tinha visto durante o evento do extermínio do Trombe, em que os cavaleiros estavam usando essa mesma cor de capa. E o Cornelius e a Angélica respondem que não, que aquela capa era uma capa que todos os alunos da Academia Real recebiam. E quanto à cor, o amarelo escuro, é a cor que eles usavam porque essa era a cor oficial do Ducado de Ehrenfest. E depois disso, dessa explicação, chega o momento do evento e a Mine e o Wilfrid, junto a várias outras crianças, entram no hall. Dado o início do evento, o Ferdinand estava ministrando a cerimônia, já que a Mine, que é o bispo, estava participando como participante. Ele foi chamando as crianças uma por uma, do ranking mais baixo para o mais alto, para ir até o altar onde ele estava, e lá elas seguravam uma varinha que brilhava depois de sugar a mana da criança. E meio que isso servia como um teste, porque caso a varinha não brilhasse, ou seja, a criança não tivesse mana o suficiente para fazer a varinha brilhar, significava que ela não tinha o requisito mínimo de mana, a mana mínima necessária para se tornar um nobre. Mas como esse tipo de teste de mana é feito pelas famílias assim que a criança nasce, praticamente não rola de alguém ser reprovado. E assim segue até que todas as crianças tenham feito esse processo. E por fim vem a segunda parte, onde novamente do menor para o maior status, as crianças iam tocando uma peça de Raspiel. E assim começa, a primeira a tocar seria uma garota chamada Philaina, e a última a tocar, como sabemos, é a Mine. E nesse processo a Mine percebeu que quanto mais alto o status, melhor a criança tocava, já que eles tinham melhor instrutores e estrutura. E depois do Wilfrid chega na vez da Mine. A Mine recebe um instrumento da Rosina que diz que ela devia tocar pensando nos deuses. E a Mine, que estava tocando uma música que era um arranjo de uma música de anime que ela tinha cantarolado pro Ferdinand, toca enquanto pede desculpa pros deuses pela blasfêmia. Sabe? Ela toca enquanto pede desculpa pros deuses pela blasfêmia. E nisso, enquanto
ela toca, o anel dela começa a sugar a mana dela e libera uma bênção para todos os presentes ali, os novos presentes ali. Muito maior do que ela tinha dado durante o batismo, sem que ela nem sequer tivesse verbalizado uma oração. E ao fim da música, a multidão fica toda atônita. O Ferdinand entra em modo emergência, modo contenção de danos, agarra a Mine como se fosse o Simba, levanta ela pra todo mundo e fala assim, ó, observem a Santa de Ehrenfest. E a multidão toda levanta a sua varinha pra Mine. Então, o Ferdinand também, disfarçadamente, carrega a Mine pra fora do salão, e lá ele conversa com ela sobre o que tinha acontecido. E feito isso, eles tentam formular alguma coisa do porquê aquilo tinha acontecido, mas sem prolongar muito nisso, eles decidem fechar por ali e voltar, porque eles ainda tinham uma cerimônia para participar. E no meio disso, a Marnie tenta, entre essa volta essa conversa e essa volta pro Hall, a Marnie tem uma conversa com a Rihanna que fala que, tipo assim, que ela sempre soube que a Marnie era uma garota especial e tal, principalmente quando ela viu o evento do Wilfrid no volume passado e como ela lidou com toda a situação e tal. E dito isso, a Marnie volta pro Hall e quando chega o momento da socialização, geral cerca ela para garantir que ninguém iria se aproximar dela ou ter contato com ela, principalmente depois do que tinha acabado de rolar. O Ferdinand ministra a próxima etapa da cerimônia, em que são entregues os broches às crianças que iriam para a Academia Real aquele ano, e é explicado para Marnie sobre a Academia Real, e que ela ficava localizada na Soberania, que é basicamente a capital do reino, e que os alunos iam até lá através de um círculo de teleporte e tal. E passada essa informação, a Elvira e o Ferdinand levam a Marnie embora para minimizar as chances de mais algo imprevisto rolar, e principalmente que eles não iam deixar ninguém ter contato com ela. E a partir dali começa de fato o momento da socialização de inverno, em que os adultos iam ficar no hall conversando, trocando informação sobre como estavam indo as colheitas, os casamentos, trocando informação entre eles sobre o que eles sabiam sobre sobre sua província, os ducados vizinhos, trocando informação, socializando. E assim, mas enquanto isso, a mãe ia ficar na sala de jogos, que era uma sala separada, onde ficavam as crianças nobres. E como dito no volume anterior, lá, enquanto os adultos interagiam a seu modo, as crianças a mãe ia ficar lá para interagir com as outras crianças nobres, para aprender as normas de socialização nobre e encontrar seus futuros atendentes. E assim que ela chega lá, as crianças formam uma linha frente a ela, já que ela é uma candidata a arquiduque, ela é a de maior status ali. Elas formam uma linha na frente dela para se apresentar, uma a uma, e fazem o mesmo quando o Wilfrid chega. A Marnie segue tendo uma conversa casual com os seus guardas, que é o Damuel, a Brigitte, a Angélica e o Cornelius, já que todas as crianças tinham se distanciado dela depois de se apresentarem. E nessa conversa eles falam pra Marnie o porquê eles tinham se tornado cavaleiros. E a Marnie conta que ela pretendia se tornar uma bibliotecária. Mas a galera, escutando isso, joga um balde de água fria nela, dizendo que não tinha como. Já que ela era filha do arquiduque, ela iria obrigatoriamente pegar o curso de candidata a arquiduque na Academia Real. E diferente do curso de escolástico, que era o necessário para ela se tornar uma bibliotecária. E seguem falando que não existia precedentes na história de uma candidata a arquiduque se tornando bibliotecária. E nisso, o baque é tão forte na Marnie que ela apaga. E quando ela acorda, ela tá com o Ferdinand e ela questiona ele se ela não poderia se tornar... Se era verdade que ela não ia poder se tornar uma bibliotecária. E o Ferdinand diz que era difícil, mas não era impossível. Era só ela fazer o curso de candidato a arquiduque ao mesmo tempo que ela fazia um curso de escolástico na Academia Real. E ele disse que era difícil, sim, era difícil, mas havia precedentes. Tipo ele, que fez 3 cursos ao mesmo tempo. O de candidato a arquiduque, o de escolástico e o de cavaleiro, ao mesmo tempo na Academia Real. E ele fala que isso foi possível porque normalmente os alunos só ficam na Academia Real durante o período de inverno, mas se eles quisessem, era possível ficar lá durante as outras estações.
que foi o que Ferdinand fez por motivos de Verônica. Ele fala assim, não, eu não vou... tipo o Harry, assim, eu não vou voltar para casa não, vou ficar aqui. Então, a Hermione, vendo que seu sonho não estava morto, volta a se animar. No dia seguinte, na sala de jogos, a Hermione chega lá com o Curato e os livros ilustrados e os jogos de carta, com o objetivo de usar eles como material de estudo para todos ali, já que a qualidade do estudo deles estava muito atrelada a seus status e materiais que eles tinham disponíveis. E a Hermione incentiva falando que iria querer, como atendente, as crianças que se destacassem ali, e diz que iria recompensar com doces aquelas que tivessem melhor desempenho nas coisas que ela passasse. E uma das atendentes que servia ali na sala de jogos observa ela e fala que nunca tinha visto uma sala de jogos tão organizada e pacífica, e diz que era muito anormal aquilo ali, visto que, no geral, as crianças de maior status iam ficar usando seu status maior para ficar fazendo bullying com as crianças de menor status, até que ficasse tão ruim, chegasse um ponto de que alguém tivesse que intervir para com aquilo. Ou seja, o ambiente era só um ambiente de reprodução em menor escala do que a sociedade nobre no geral. No que se segue, rola um momento de leitura para as crianças dos livros ilustrados, de modo que uma das crianças chamada Philina, ao saber que a Hermione foi quem fez os livros, fala que ela queria também fazer livros para poder preservar as histórias que a mãe dela contava para ela antes de morrer. E, ouvindo isso, a mãe pega um papel, uma caneta e começa a escrever as histórias contadas pela Philina. Seguindo, então, finalizado aquele dia de socialização e a troca de informações entre os adultos, a mãe recebe convites para socializar também, mas ela não está muito interessada nisso e acaba só aceitando o convite da Elvira. E vale pontuar, como dito no volume 8, a história fake canon da Hermione era que ela era filha da falecida esposa do Castede, chamada Rosemaria, mas a própria história fake da Hermione era ocultada, já que ela foi batizada como filha da Elvira, e publicamente todos assumem que a Hermione é a filha biológica da Elvira. Mas é falado durante a socialização dentre os nobres adultos lá, que um membro da família da Rosemaria, os membros da família da Rosemaria ficaram falando lá que a Hermione, na verdade, era parente deles, mas, no geral, eles foram ignorados e não foram respondidos. E a Riada fala pra Hermione ter cuidado, porque não sabia como eles poderiam tentar fazer contato com ele. Só pra talvez ficar um pouco confuso, é que, tipo assim, tem a história fake da Hermione. Hermione é filha da Rosemaria, a falecida esposa do Castedit. Mas, não é porque essa história fake que eles vão ficar divulgando. Essa é a história fake, mas essa história fake é ocultada pela fachada de que a Hermione é a filha da Elvira. Ou seja, tem a história, a verdade sobre a origem da Hermione falsa. A falsa história de origem da Hermione é ocultada pela mentira de que a Hermione também é filha da Elvira. Ou seja, são camadas de mentira. Eu acho que ficou melhor explicado. Talvez, quem sabe. Além da Elvira, a Hermione também concorda de encontrar o irmão do Damuel, que queria agradecer a ela por ter salvo o Damuel da execução. E também ela concorda de fazer um encontro com o irmão da Brigette para fazer conversas e tal sobre o estabelecimento de uma branch da indústria da impressão na província dele. E a Riada, ao ouvir isso, aconselha a Hermione a marcar um encontro também com a família da Angélica. Já que ela estava marcando com a família de todos os outros guardas dela, então, para evitar a má interpretação, ela deveria fazer esse convite à família da Angélica. Então, nisso, o primeiro encontro da Hermione é com o irmão do Damuel, que queria agradecer a ela, visto que, se não fosse a Hermione, além do Damuel ser executado, também corria o risco dele próprio, o irmão do Damuel, também ser executado por associação, visto que essa era a norma de execução na sociedade nobre. Eu não só te mato, eu mato seu cachorro, eu mato seus filhos, mato todo mundo assim no entorno para garantir que a mensagem foi passada. E depois a Hermione encontra com o irmão da Brigette e eles falam sobre as variedades de árvores presentes em Lignia, e a Hermione combina de no futuro ir lá para ver as possibilidades de produção para a indústria da impressão. E
As despedidas entre os dois, entre a Hermione e o irmão da Brigitte, é interrompida por um homem que diz ser o irmão da Rosemaria e, por consequência, tio da Hermione. Mas a Hermione não dá bola pra ele e finge que ele não existe ali, que ele não tá ali chamando a atenção dela. Ela simplesmente sai do local. Isso porque, apesar da história fake da Hermione, a história falsa da Hermione, dizer que ela é filha da Rosemaria, atualmente isso não era informação pública, sendo que para todos, a Elvira é que a mãe de batismo da Hermione também era a mãe biológica dela. E poucos poderiam saber que isso não é verdade. E é interesse da galera ali que se mantenha assim. E porque dá menos problema. Principalmente para a imagem, dá menos problema para a imagem da mãe, dá menos problema para o Samuel, também conversas posteriores. E posteriormente, a Hermione tem uma reunião com a Elvira e várias outras mulheres nobres para falar sobre as ilustrações do Ferdinand e que não ia mais rolar. E Geraldo fica deprê quando ouve isso, já que elas tinham ido lá justamente atrás de ilustrações do Ferdinand para ver se rolava da Hermione passar mais para ela, vender mais, como foi no volume 8, mas não rola. Depois disso, a Hermione volta para a sala de jogos. E tem o encontro com os pais da Angélica, que é só uma conversa normal mesmo, tipo, não rola muito que se vale negociar. É mais eles achando que a Hermione iria dispensar ela do cargo, achando que ela tinha feito alguma coisa errada, mas a Hermione fala, não, só queria falar mesmo sobre como tá indo ela, como tá a saúde dela. Então, calma. Posteriormente, a Hermione, na sala de jogos, fala que em breve ela iria deixar o lugar para ir participar dos eventos do tempo. E nisso, enquanto ela não vai, ela usa esse período para coletar as histórias que as crianças iam contando para ela. Além disso, a Hermione tem a chance de ver, nesse período entre a ida dela e não, a evolução do Wilfrid na questão do relacionamento, interação dele com as outras crianças. E 3 dias depois, ela parte do castelo pro templo. E mais pra frente, quando ela vai conversar com o Ferdinand sobre o evento e no que eles poderiam ter dificuldades, já que aquele ano eles não iriam ter a mana do antigo bispo para ajudar na irrigação da terra do ducado, o Ferdinand aparece com 2 grandes festones cheias de mana. E a mãe se pergunta de onde é que o Ferdinand tinha tirado tanta mana. E ele deixa entendido que ela estava sendo tirada de 2 prisioneiros que não foram executados e tinham muito mais mana do que o antigo bispo. Que no caso era a Verônica, a mãe do Sylvester, e o Conde Grindelwald, que é o maluco que o antigo bispo tentou vender a Hermione. Ou seja, graças a isso, nesse ano, na verdade, eles estavam com muita mais mana disponível do que os anos anteriores. Chegado o momento do ritual, o Ferdinand fala que graças à mana das Festones, se tudo corresse bem, em 3 dias eles iam terminar de preencher os cálices. O que era bom, que dava um tempo de descanso para Hermione antes dela ir para mais uma caçada de ingredientes para o jurev dela. Posteriormente, a Hermione vai para a sua sala e lá ela vai mexer com o trabalho acumulado e nisso ela reconhece dentre os documentos que tinha chegado recentemente uns agradecimentos e tal, uma nova carta daquela mulher que trocava mensagens com o antigo bispo, já que ele, segundo as cartas, era a única pessoa em que ela confiava. Mas a Hermione, lendo a carta, percebe que a data de um encontro que os dois tinham marcado já tinha passado há muito tempo e não ia ter, já que o cara está morto. Então, a Hermione repara que a carta já vinha com papel de resposta e depois de escrever a resposta na folha, falando da situação e tal, ela pretendia ir até o Ferdinand para que ele descobrisse quem era quem tinha mandado a carta para ela poder enviar a resposta. Mas quando ela termina de escrever a resposta, a folha ela suga a mana dela e vira um pássaro e vai embora por conta própria, surpreendendo a Hermione. A Hermione, depois de um tempo que a carta tinha ido embora, como pássaro, ela começa a refletir se ela deveria ou não ter respondido na carta e explicado a situação do bispo que já está morto, porque ela não tinha muita noção de como essa informação estava sendo tratada e se ela estava sendo retida ao mínimo de pessoas possíveis ou como é que ela estava sendo tratada. Então a Hermione vai atrás do Ferdinand e assim que ela encontra ele entrega para ela a lança de Lazincheft, para que ela usasse ela como arma na próxima coleta de ingredientes que eles iriam ter.
já que atualmente ela não ia ter uma arma pessoal ou um escape. A Hermione questiona se era certo usar um instrumento divino numa causa pessoal dela, como uma arma pessoal dela, mas o Ferdinand diz que não tinha problema porque o Sylvester tinha dado o aval dele. Seguindo, a Hermione recebe uma atualização de como estava indo as crianças de Hastings e é comunicado que elas estavam progredindo muito na sua adaptação aos modos do templo, mas pontua que a irmã mais velha, a mais velha ali do grupo, ela estava tendo um pouco mais de dificuldade, mas ela estava conseguindo progredir também. Um tempo se passa e mas aí você pode estar perguntando, o que é um Senhor do Inverno? O Senhor do Inverno é uma Fey Beast de um grupo de Fey Beasts que no período do inverno absorveu muita mana e ficou muito mais forte e grande que as outras Fey Beasts, assim se tornando o Senhor do Inverno, que no caso nesse ano era uma Fey Beast chamada Shinnisturm. Todo ano surge um Senhor do Inverno e é responsabilidade da Ordem de Cavaleiros lidar com ele. E praticamente todos os Cavaleiros do Ducado participavam dessa batalha, fora o mínimo operacional que fica como guarda de figuras mais importantes. E é pretendido nessa caçada que a Hermione deu o last hit no Senhor do Inverno com a lança de Blazing Shaft. E explicada a situação, eles partem do templo em direção à Ordem dos Cavaleiros. Lá rola uma orientação de como seria a batalha, onde os arquinobres iriam atacar os membros do Senhor do Inverno, os nobres intermediários iam lidar com os servos que ficavam ao redor dele, e que fossem invocados por ele, e os nobres baixos iam ficar distantes da batalha protegendo a Hermione até o devido momento dela entrar na batalha de fato. Então, eles partem dali para a área onde está o Senhor do Inverno. A luta começa e o Damuel, sendo um baixo nobre, ele fica de longe com a Hermione observando tudo. Para ter uma dimensão de contra o que a Ordem de Cavaleiros está lutando, o Senhor do Inverno é tão forte que até mesmo os ataques que o Ferdinand usou para vencer o Goltz, aquela Fey Beast gigante do último volume, em um único hit, aqui ele estava usando estava sendo usado como um ataque de combate melee contra o Senhor do Inverno. A Hermione literalmente compara o tamanho do Senhor do Inverno ao tamanho de uma montanha, e o Ferdinand e o Castedit a mosquitos. E a mãe está se sentindo ansiosa, como todo mundo, e fala que não tinha indício de vitória ou coisa do tipo. Mas o Damuel fala que, apesar de tudo, a mãe não deveria fazer nada e ficar ali como o Ferdinand tinha dito para ela fazer. E fala que aquela batalha era algo que a Ordem fazia todos os anos, então iria ficar tudo bem. E depois de mais um ciclo onde o Senhor do Inverno invoca seus servos e eles são vencidos, o Castelo de Ferdinand novamente fazia um ataque de força máxima, e o Senhor do Inverno então recolhe as invocações que ele tinha feito para absorver a mana deles e regenerar os danos sofridos até o momento. E diga-se de passagem que não eram grandes, dada a proporção dele. Mas nesse período o Ferdinand vai até a Hermione e ela sobe na High Beast dele e ele toma velocidade no céu para auxiliar a Hermione no disparo da lança de Blazing Shaft, que estava completamente carregado com a mana dele. E depois de uma grande aceleração do Ferdinand, seguido do disparo por parte da Hermione, o Senhor do Inverno, um monstro do tamanho colossal, é evaporado numa explosão que a lança causou no seu impacto, e só restando uma cratera com a lança e a Feystone do Senhor do Inverno nela. E a Hermione então toma a Feystone para si e termina de preencher ela com sua mana. E bem, nos dias seguintes da batalha, febre pesada da Hermione, mas valeu a pena. Bem, a Hermione volta ao castelo e vê como as crianças tinham progredido tanto na alfabetização quanto em aprender o nome dos deuses e coisas do tipo, o que chama a atenção do Cornelius, visto que os nomes dos deuses era algo que só era aprendido na Academia Real, e por consequência era algo que os alunos da Academia Real tinham dificuldade de aprender. Mas as crianças ali já estavam muito adiantadas nisso, graças aos jogos que a Hermione tinha feito com esse tema. Então, mais pra frente, a Hermione vai para uma conversa com o Sylvester, falar sobre a venda dos seus materiais de estudo e jogos para as crianças nobres. E também ela fala sobre como foi a caçada do Senhor do Inverno, mas principalmente como a Hermione ia ter que ressarcir a Ordem dos Cavaleiros, visto que, dado o modo que o Senhor do Inverno foi eliminado, praticamente não houveram espólios da batalha, como normalmente teria. E o que teve, ficou para a Hermione, que no caso era a Feystone. E nisso, a Hermione também comenta sobre a criação de um livro, mais um livro de receitas e tal.
para ela poder vender e fazer algum dinheiro para ressarcir a ordem. Mas seguindo, a conversa vai para Hasse e o Sylvester pergunta o que a Marnie ia fazer sobre o caso. A Marnie fala que ela estava fazendo o que ela estava fazendo no momento em relação ao Beno e os rumores, e sugere ao invés de matar todo mundo, só executar o prefeito como um exemplo e elevar os impostos cobrados na cidade por um período de 10 anos. O Sylvester, ao ouvir essa proposta, não consegue decidir se a Marnie está pegando leve com os cidadãos de lá ou está pegando pesado com as pessoas de Hasse, visto que, por um lado, eles não iam morrer, mas, por outro, eles iam morrer de fome. Iam todo ano correr risco de morrer de fome nos próximos 10 anos. E é acertado assim a punição, e a Marnie sugere mandar os padres para Hasse naquele ano, já que seria um desperdício de dinheiro se eles tivessem colheitas ruins, mas o Sylvester mantém que não ia mandar padres azuis para Hasse naquele ano. E finalizado, o Sylvester anuncia essa decisão, mas nisso ele avisa para Marnie que se os moradores de Hasse não ficassem gratos a ela, a santa de Ehrenfest, pelo que ela fez por eles, ele ia voltar lá e voltar na decisão que ele tinha feito e mandar queimar tudo. E finalizada a discussão, a Marnie volta para a sala de jogos e anuncia a venda dos materiais de estudo e jogos. Mas ela repara que, diferente de todos, algumas crianças ali ficaram cabisbaixas, como a Philina, depois de ouvir o anúncio. E no momento posterior, a Marnie conversa com o Beno sobre a venda no castelo, sobre os preços e quem iria ajudar nessa tarefa. E quando tudo está acertado, a Marnie repara no Damuel que tinha uma expressão parecida com a que ela tinha visto nas crianças lá na sala, as que ficaram mais cabisbaixas. E quando ela pergunta, o Damuel fala que até os livros da Marnie, que eram a versão mais barata que ela já tinha feito até aquele momento, era mais caro do que os nobres baixos poderiam ofertar sem preocupação. É falado que isso poderia ferir essas crianças, muito porque ele simpatizava com elas por ser um nobre pobre também. A Marnie começa a pensar em formas de mitigar isso e pensa em um processo tanto de emprestar livros, dado uma garantia financeira à sua devolução em ótimo estado, quanto trocar livros por histórias que ainda precisava ser discutido com o Beno. Chegado o dia do evento, a Marnie leva tudo e todos no Panda Bus, mas ela acaba cometendo uma gafe ao levar eles até a entrada do castelo, onde ela sempre vai. Isso porque lá é a entrada para nobres e os plebeus deveriam ir pelas portas dos fundos. Mas resolvido isso, a Marnie chega no evento e começa a demonstrar todos os presentes e os materiais de estudos e como usá-los. O Ferdinand assistiu todo o processo de longe, julgando o comportamento de todo mundo e se aquilo ia poder se repetir ou não posteriormente. Mas indo para as vendas, a Marnie junto ao Beno foi administrando o processo de atendimento dos nobres. Os arquiduques, obviamente, eram os mais ricos e, no geral, compravam tudo. E vou ressaltar aqui 2 desses arquinobres que a Marnie atendeu, que eram o senhor da província de Grushel e o senhor da província de Kimberg, com suas filhas Brunilde e Judith. Quanto aos nobres intermediários, eles tinham menos dinheiro e, por consequência, faziam compras mais direcionadas, principalmente aos jogos, os quais eles também poderiam aproveitar, além de comprar mais algum livro. Já os nobres baixos só compravam uma ou outra coisa ainda saindo machucado da compra. Além disso, tinha as crianças que não compravam nada, e que também não estavam nem com seus pais, já que sabiam que não valia nem a pena o pedido. Então a Marnie de eles irem para lá para comprar alguma coisa, já que eles não iam comprar nada. Então a Marnie vai até essas crianças e fala da possibilidade de emprestar livros e jogos em troca de histórias que elas pudessem contar, o que alegra em especial a Philina, que estava contando as histórias para a Marnie. No dia seguinte, a Marnie instruiu as crianças a escrever seus nomes e de suas famílias em seus materiais, já que eram todos iguais, e também começa a receber histórias de crianças que queriam pegar os materiais emprestados. E nos dias que se passaram, as nevascas foram parando devido à derrota do Senhor do Inverno, e em um dia claro de neve, as crianças foram para fora brincar. A Marnie foi junto, porém, mal começou a brincar, e ela foi capotada com a febre depois de tomar uma maldita bola de neve. E aproveitando o adjetivo maldita seja a autora de Bookworm. Aí você fala, por que você tá falando uma coisa dessas? Daqui 4 volumes vocês vão ver. Daqui 4 volumes vocês vão ver. Puta paciência dessa mulher, mano. Puta paciência. Voltando, depois disso, a Marnie vai pra uma conversa com os pais da Angélica, que se desculpam pela Angélica ter ficado de recuperação na Academia Real e diz que a mãe podia tirar ela do cargo de guarda dela,
se ela quisesse. Mas a Marnie não quer fazer isso, porque ela sabe o quão prejudicial é para um nobre ser retirado do seu posto por incompetência. E não quer fazer isso com a Angélica porque ela lembra da sua família, da Tully, da Eva, do Gunther, e mesmo como ela sem conseguir ajudar em nada na casa e nos trabalhos, e ainda mais, dando trabalho para eles ainda assim nunca desistiram dela. E por isso ela não queria desistir da Angélica, principalmente quando ela vê a atitude ela pensa nisso, enquanto vê a atitude dos pais da Angélica, que estavam falando pra mãe desistir da filha deles. Porque fere muito a imagem de um nobre se ele é retirado do seu posto por incompetência. Fica, tipo, marcado nele. A mãe, então, ela vai discutir com a Angélica e com os seus outros guardas o que a Angélica estava tendo de matéria na Academia Real. E depois, para motivar, oferece a todos ali uma recompensa para o sucesso da Angélica. Pro Damuel, a Marnie oferece uma moeda de ouro. Pro Cornelius, ela oferece uma receita de doce. E pra Brigitte, ela ainda tinha que decidir algo, já que a Brigitte não tinha nada em mente que ela quisesse. Quanto à Angélica, a Angélica pediu a mana da Marnie para ajudar no processo de crescimento de uma espada de mana que ela tinha. A Marnie, ao ouvir sobre as espadas de mana e como elas se desenvolviam a depender da quantidade, qualidade e os elementos de mana que ela recebia, e por esse motivo a Angélica queria a mana da Marnie, já que nobres não dão sua mana para os outros tão levianamente. E depois de acertar mais uns detalhes, fica acertado a recompensa da Angélica, caso ela consiga passar nas provas. A Angélica, então, começa a estudar e a Marnie aproveita a situação para perguntar qual era a posição de Ehrenfest em relação a outros ducados. E o Damuel responde que Ehrenfest tinha subido nos rankings do ducado nos últimos anos devido à Guerra Civil, fazendo com que Ehrenfest, que antes estava nas últimas posições do reino nas posições dos ducados, ficasse atualmente no meio. Mas ele aponta que devido a isso, atualmente a posição de Ehrenfest no ranking do ducado não se convertia em influência, visto que era uma posição artificial, baseada não numa subida da qualidade de Ehrenfest, mas numa descida geral dos outros ducados. Depois a conversa vai para a oração de primavera e o trajeto que iriam fazer, e nisso ela seria acompanhada pelo Ferdinand, Justice e o Eckhart. E no processo da viagem eles iriam colher mais ingredientes para o jureiro da Marnie. E nisso chega a companhia Gilberta com a Corina e a Marnie chama a Brigitte porque como recompensa para ela ajudar a Angélica, ela iria ganhar um vestido que valorizasse ela durante a cerimônia de ligação estelar, tendo em vista que os designs de moda entre as mulheres nobres atualmente valorizavam um padrão de corpo que não era o da Brigitte, que era mais alta e robusta. E a Marnie, com esse design, queria corrigir isso, e tendo em vista que o design era dela, não iria ter problema, visto a regra passada pela Elvira no volume 8. Mulheres de alta classe não seguem moda, elas criam moda. Ou seja, tudo bem a Brigitte vestir uma roupa fora do padrão, desde que fosse a roupa de alguém de alto status, que alguém de alto status deu para ela. Depois disso, a Marnie vai para um relatório do Mark de como estava indo as coisas em Hasse naquele inverno, e fica sabendo que tudo tinha ido como esperado pro plano, visto que geral, por causa dos rumores, ficaram sabendo da situação. O crime, que era atacar as construções de marfim feitas pelos nobres, e a punição que seria aplicada, e como eles tinham sido salvos da morte, e principalmente como o grupo do prefeito tinha sido isolado na comunidade, tendo em vista que alguém ia ter que assumir a punição. Finalizada a conversa com o Beno, a Brigitte e os outros no canto terminam a conversa e fazem o pedido do vestido para a Corina. Então eles partem de Hasse para aplicar a punição à cidade. O Eckhart e os guardas do Ferdinand ficam sabendo da situação e questionam por que Hasse ainda existia. E o Ferdinand explica que era uma tarefa de aprendizagem para Marnie. Mas o Eckhart questiona usando a perspectiva dele de nobre, e a Marnie entende o ponto dele, visto que a relação entre nobres e plebeus era de obediência e impostos em troca de terra fértil e um meio de sustento. Mas a Marnie, então, ela tenta levantar o fato de que seria ruim perder os impostos pagos pela cidade de Hasse e tal. Porém, o Ferdinand e o Just cortam ela, dizendo que, dada a falta de nobres para suprir a terra de mana, a eliminação de uns plebeus atualmente seria até benéfica para o ducado, já que eles teriam mais mana disponível para outras coisas. E a Marnie, ao ouvir isso, por um momento quase ofende o Ferdinand, chamando ele de insensível e de monstro.
Mas ela lembra que dentre todos naquela situação, ele era o que estava tendo mais consideração ali, já que ele era quem impedia a cidade atualmente de deixar de existir. Eles chegam na cidade e todos ali já estavam cientes do problema, e a Marnie comunica a situação a todos e todos ficam apavorados quando a Marnie descreve que a vila ia ser destruída, mas alivia quando a Marnie diz que a punição foi abrandada em troca de uma elevação de impostos. Fazendo com que as pessoas se abraçassem, chorassem alívio. E depois da fala da Marnie, o Ferdinand vem e ordena que fossem tragos os traidores até eles. E assim é feito. E assim que o prefeito chega, ele se ajoelha e pede por misericórdia e tenta convencer a Marnie de que ele não sabia e era ignorante em relação a tudo aquilo e que não sabia que era um crime o que ele tinha feito. E nisso a Marnie repara no olhar e gestos deles e reflete que um ano atrás, se ele fizesse isso, ele iria colar com ela. Mas atualmente, no momento em que ela convivia com nobres, que eram proficientes na arte de esconder intenções e de simular sem piscar um olho e não dizer o que pensa, ela rapidamente viu que o prefeito estava tentando enganar ela. Porque, aos olhos dele, ela era só uma garotinha inocente que não conhecia o mundo. E assim como ela salvou a cidade, ela iria salvar ele se ele convencesse ela a sentir pena dele. Mas a Marnie, como dito, não cai nessa e o Ferdinand assume. O Ferdinand bota medo em geral e demonstra que a posição de Hassel como salva atualmente não era segura e um único erro deles poderiam botar tudo a perder. Além disso, o Ferdinand faz tudo para bancar o vilão, para as pessoas, para exaltar a Marnie como salvadora deles e promover ela como a santa de Ehrenfest. Logo em seguida, o Ferdinand cria um escudo de Schwarzaria como último teste para a cidade, em que só as pessoas sem malícia no coração em relação a eles poderiam passar pelo escudo. E assim é feito com as pessoas da cidade. No geral, todos passam, com exceção do prefeito e mais um pequeno grupo que participou do ataque, e os quais foram imobilizados imediatamente. Assim, são decididos os culpados e tragam uma caixa onde estavam as medalhas de identificação das pessoas de Hassel. Para quem não lembra, essas medalhas são as feitas no batismo de 7 anos das crianças, assim como a Mai se registrou no batismo no templo na primeira temporada do anime, em que ela usou o sangue dela e tal. Isso porque isso permitia encontrar pessoas em questão que foram registradas com aquela medalha. O Ferdinand então começa a castar uma magia que serve para executar os traidores do Arquiduque. O Justice fica animado com isso, já que normalmente ele não teria muitas oportunidades de ver aquilo. Até fala para Marnie que no futuro, ela como candidata a Arquiduque, ela iria aprender aquela magia. E se ela fosse usar algum dia, que chamasse ele para assistir. E a Marnie ora para os deuses para que ela nunca tenha que usar aquela magia. E spoilers que eu recebi, parece que nesse caso os deuses não escutaram ela. Mas seguindo, assim o Ferdinand termina o feitiço e lança as medalhas das pessoas numa fumaça negra que tinha surgido. As pessoas que estavam presas são libertas e algumas tentam correr, outros tentam atacar, mas nenhuma deles vão muito longe nisso, porque seus corpos são paralisados e lentamente começam a ser transformados em pedras, até o ponto onde a pedra em que eles tinham se tornado se racha, quebram e se esfarela, e no fim não resta nada deles. E no final o Justice está encantado com o espetáculo. E indo para um comentário pessoal, mais ou menos nesse momento, na minha primeira leitura de Book of Orm, a história me fez perceber que não existe nobre bom ou nobre ruim nessa história. O Ferdinand, o Justice, o Castete, o antigo bispo, o nobre com cara de sapo, até a Brigitte, no final de tudo só são nobres. Diferente sim na sua forma de pensar alguns assuntos, mas a linha de base do comportamento deles, como eles deveriam responder a determinadas situações, eram todos a mesma. E para eles os plebeus não são diferentes de animais, formas de vida inferiores, e devo dizer que a Marnie agora está inclusa nesse bolo, e ela pode não pensar isso, mas essa é a nova linha de ação que ela vai ter que agir como nobre. Ela pode não achar plebeus não seres inferiores, mas como ela é uma nobre, ela vai tratar eles como se fossem. Finalizada a execução, o Ferdinand passa a falar para Marnie, que dá um discurso tentando animar o pessoal da vila e fala que no próximo ano eles iriam receber as
bênçãos das colheitas e que eles deveriam resistir até lá. Depois eles deixam o local e vão para o monastério. Lá a Marnie encontra com o Geral e o Gunther, o papai, tá lá. A Marnie não conseguia fazer nada, porque apesar dela querer ir até ele e abraçar ele, para ele confortar ela, pelo que ela tinha acabado de vivenciar, ela simplesmente não podia. Mas o Gunther, notando isso, oferece a capa dele, perguntando se ela não estava com frio. Então ela aceita e se enrola na capa do Gunther, e o Ferdinand ignora a situação e deixa ela ficar com a capa por enquanto. E no dia seguinte, ela devolve a capa pro Gunther depois de dormir enrolada nela. A Brigitte percebe que a Marnie era muito próxima ao Gunther, e nisso a Marnie responde falando que ele era o pai da Tully. A esposa dele, a Eva, trabalhava com uma mulher chamada Corina, que, assim como a Tully, uns dias atrás tinha tirado as medidas dela para fazer o vestido dela. Além disso, a Marnie completa falando que ele ajudava ela nas questões na periferia quando ela ainda não era batizada no templo. E a Brigitte aceita bem essa explicação, e depois a Marnie vai se despedir da galera que estava voltando para Everest, como o Benno e o papai. Antes disso, do Benno ir, a Marnie fala que queria iniciar uma pesquisa com as variedades de árvore vinda de Ilignia, que é a província da Brigitte, em prol de produzir mais variações de papel. Quando o Geral vai embora, o Ferdinand chama a Marnie e a companhia dela para um privê para falar da próxima colheita de ingredientes para o jurev dela. E que dessa vez seria o néctar produzido por uma flor que desabrocha na noite de Flue Train. E dessa vez o Ferdinand estaria acompanhando a Marnie para evitar eventos que novamente rolasse o evento que rolou na noite de Schwarzaria. E depois de acertar alguns preparativos, o Ferdinand pede para ficar só a Marnie, e quando fica só ela e geral deixa a sala, ele começa a fazer um questionário acerca do que ela tinha aprendido com tudo que rolou em Hasse, para garantir que ela tinha entendido a lição. E a Marnie, depois de refletir, fala sobre como tudo aquilo que aconteceu só tinha acontecido porque ela não conhecia as boas práticas nobres, as normas de conduta e o procedimento que ela deveria ter seguido. E o Ferdinand fala que, já que ela queria fazer o projeto da indústria dela, ela não poderia ter a facilidade de aprender a boa conduta nobre em um ambiente controlado, como normalmente seria. E que tudo aquilo tinha acabado bem dessa vez, só porque o inimigo que ela tinha feito dessa vez não passavam de um bando de plebeus incapazes de revidar ou questionar ela. E fala que, com a lógica que ela estava tentando aplicar sobre o valor de vidas humanas ou econômico que seria perdido caso a execução ocorresse, aquele papo poderia funcionar com plebeus ou mercadores, mas não ia funcionar com nobres. E o Ferdinand nisso fala para Marnie que agora que ela era uma nobre, ela tinha que largar as damas e começar a jogar xadrez e calcular as coisas que ela fazia e suas consequências. Tanto que o Ferdinand fala que tudo isso teria sido muito mais prático se eles só tivessem riscado o Hasse do mapa, como um nobre normalmente faria. Então, a Marnie, entendendo que ela deveria primeiro fazer as pessoas aceitarem a presença dela para depois ir até lá, fica decidido que ela iria diminuir o passo na expansão da indústria da impressão e, por enquanto, ela iria focar em masterizar os métodos que ela já tinha em mão. E, por fim, ela acerta com o Ferdinand de por enquanto, como uma medida de prevenção de futuros problemas, ela ia dar aviso aos prefeitos de outras cidades que o crime que eles cometessem contra nobres não iam ser perdoados e como eles poderiam acabar estar acreditando no momento. E usam o caso de Hasse como exemplo, a fim de evitar que aquilo ocorresse novamente, por consequência mais gente morresse. O que o Ferdinand concorda, com a condição de que a Marnie fizesse isso, porque ele não iria ficar perdendo seu tempo com esse tipo de coisa. Posteriormente, a Marnie e o Ferdinand seguem viajando de cidade em cidade. A Marnie ia interagindo com os prefeitos e foi notando que quanto mais longe do Distrito Central eles estavam, menos sinais da influência do antigo bispo ela conseguia ver. A Marnie segue viagem com a companhia do Ferdinand, fazendo as devidas orações e em seguida partindo, já assim subsequentemente. E de cidade em cidade, eles finalmente concluem o seu trajeto, chegando na última cidade, que é o mais próximo de um local chamado Banho das Deusas,
onde a Mãe iria obter o ingrediente dela, onde ela iria precisar de guardas para lidar com feitiças chamadas Talfrosts que existiam ali. Quanto ao porquê do local se chamar Banho das Deusas, é basicamente que tem uma lenda que a água de lá é tão boa que rolou um episódio onde as deusas se banharam lá. E bem, numa conversa que a Mine tem com o chefe da cidade, ele sugere que já que eles estavam indo pro Banho das Deusas, eles fizessem oferendas a uma estátua da deusa do banho que ficava na entrada da floresta. Isso porque, segundo ele, se você fizesse oferendas à deusa, a própria deusa ia garantir que você não se perdesse ao longo do caminho até o Banho das Deusas. E complementa dizendo que a deusa tinha preferência por coisas doces. A Mãe leva a sério a fala do chefe, faz os preparativos para fazer as oferendas. E ela leva com ela praticamente todo mundo, já que diferente dos outros, a High Beast dela, o grande Panda Buzz, tancava uma caralhada de gente dentro, além das bagagens dela. Ao chegar na entrada da floresta, a Mãe e os atendentes dela vão até a estátua que ficava na entrada da floresta, que literalmente estava abandonada, com vegetação cobrindo ela, além de sujeira. Então, além de fazer uma limpeza, eles depois fazem as oferendas. Então, eles partem, mas logo descobrem que não ia ser possível achar o Banho das Deusas sobrevivendo na floresta. Ou seja, eles teriam que passar por dentro da floresta para achar o Banho das Deusas. E a Mãe comenta que não ia ter problema, já que eles fizeram a oferenda para a deusa, e ela ia ajudar eles. Em seguida, em dado momento, por causa da neve, eles se perdem do caminho, mas literalmente, as árvores abrem caminho para a Mine e companhia passar. E a Mine comenta que isso provavelmente só estava acontecendo por causa da oferenda que eles fizeram para a deusa. O Ferdinand fica incrédulo ao ver a situação, visto que, como eu disse, as árvores estavam abrindo caminho para eles. E ele não sabe muito bem como explicar aquela situação, mas ele fala, deve ter alguma explicação. Mas seguindo, eles chegam sem dificuldade ao Banho das Deusas, que era uma fonte de águas quentes em pleno inverno, com flores que cresciam lá e produziam um néctar valioso, e que no caso era o ingrediente que eles foram buscar. Além disso, tinha a água da fonte, que tinha propriedades curativas, capazes de curar pequenos ferimentos e doenças. Então, eles montam um acampamento para aguardar até a noite de Flutane chegar, para que eles colhessem o ingrediente. Chegada a noite de Flutane, a Mine geral volta ao Banho das Deusas lá. A Mine dá a bênção do deus da guerra para os cavaleiros, enquanto eles lutam com os Talfrosts, uma Feybeast similar a um sapo, mas dá para descrever eles mais como um Magma Cube do Minecraft, já que eles iam se dividindo conforme eles iam sendo derrotados, assim perdendo seu tamanho. E eles estavam fazendo isso para que no amanhecer do dia seguinte, a Mine pudesse colher o néctar das flores que existiam ali no Banho das Deusas sem incômodos. E uma parada que vale ressaltar aqui é que enquanto a luta rola, para salvar a Mine dos sapos, o Ferdinand joga ela dentro da fonte de água, mas a Mine, enquanto tá lá dentro da fonte, ela não se afoga. O que o Ferdinand posteriormente fala assim, pô, isso aqui foi esquisito. Finalizado a luta, eles voltam ao acampamento e dormem. A Mine e as outras garotas dormem dentro do Panda Buzz, enquanto o Ferdinand e os outros caras ficam pro lado de fora. E segue a noite, mas rola que no meio dela, a Mine acorda, e já que ainda é a noite de Flutane, a lua tá vermelha, e a Mine nota que a água do Banho das Deusas estava brilhando. Isso enquanto liberava bolhas carregadas de mana que subiam aos céus. Isso e o ambiente todo também brilhava com a mana presente ali. Vendo isso, já que todas as outras garotas tinham acordado, elas intuem que aquilo tinha a ver com a deusa dali e resolvem fazer mais uma oferenda para a deusa do banho naquela noite de Flutane. A Mine estava cantando enquanto oferecia mana, a Rosina estava tocando o raspiel dela e a Brigette tinha matado alguns Talfrosts que tinham restado. Todas foram cercadas por luzes que eram emitidas pelo Banho das Deusas, e elas ficaram ali cantando e admirando a situação totalmente despreocupadas. E ao fim da canção, a Mine pede à deusa se ela poderia coletar o néctar das flores ali. E quando a Mine disse isso, uma flor gigante foi até ela, que conseguiu coletar o néctar tranquilamente. Porém, enquanto ela coletava o néctar, a flor foi crescendo, e no que ela crescia, ela ficava mais alto e alto no céu. E assim a luz do dia começou a aparecer no horizonte, e a flor e tudo mais foi desaparecendo.
E a mãe, que estava sobre a folha da flor, que estava muito alto no céu, com o fim da noite ela perdeu sua força e por consequência não conseguia mais suportar o peso da Mine. E a folha então cedeu. Então a Mine caiu em queda livre de uma grande altura rumo ao chão. Porém, antes que ela alcançasse o chão, o Ferdinand emerge da floresta e salva a Mine da queda. A Mine, sabendo que deu ruim, ela tenta mitigar mostrando que ela tinha coletado com sucesso o néctar das flores ali. O Ferdinand, então, se apressa em deixar o local e volta para a mansão, visto que na última noite, a floresta teve comportamentos estranhos. Isso porque, escuta essa, durante a noite, as árvores trabalharam juntas para mover o Pandabuzz da Mine, a High Beast dela, até o local do próximo ao Banho das Deusas. Aí você pensa, ué, ninguém viu isso não? Não tinha ninguém de guarda, não? Mas aí que fica o ponto. Tinha! As árvores estavam sequestrando as meninas e não dava para usar ataques mais fortes nelas, já que poderia pegar no Pandabuzz da Mine. E quando eles finalmente chegaram na área do Banho das Deusas, tinha uma barreira em volta de todo o local que impedia os homens de entrar lá durante aquele momento. E a Brigitte, que era a guarda da Mine, que estava com ela, fala que estranhou a situação e o fato deles estarem em um lugar diferente. E disse que ela ia mandar um ordenança pro Ferdinand para falar da situação. Porém, elas todas e as outras garotas sofrerem tipo uma lavagem cerebral quando a Mine abriu a porta do Pandabuzz e a mana da noite de Flutrane entrou em contato com elas, fazendo literalmente com que as preocupações delas sumissem. E o Ferdinand está encucado do porquê os homens não foram permitidos pela deusa entrar naquela área, visto que tinha uma barreira travando eles. E rola uma teoria relacionada à história do local, que, como eu disse, o nome Banho das Deusas era porque, na história, as deusas foram naquele local para banhar. E nessa história também é dito que a Schwartzaria, a deusa do vento, levantou uma barreira para evitar que os homens espiassem as deusas durante o banho. Porém, eles abandonam essa discussão devido à falta de possibilidade de confirmação dessa teoria. Então, com isso, eles finalizam a coleta dos ingredientes e o volume termina com o Ferdinand, uns dias depois, chamando a Mine para falar que o néctar que ela tinha coletado e sido produzido por uma flor, crescida através da mana dela, tinha propriedades especiais, o que deixa o Ferdinand ansioso para estudar o assunto, mas toma um banho de água fria quando a Mai lembra ele que a Renfest não tinha mana sobrando para ele ficar fazendo esses testes e crescendo plantas com mana dela para ele fazer experimentos, o que fez o Ferdinand ficar cabisbaixo. E ele diz que daqui 10 anos, quando as condições de mana em Renfest forem melhor, ele vai chamar a Mine para ela fazer esses experimentos com ele. E a Mine concorda com a condição que ele desse uma biblioteca para ela. E para finalizar o resumo, eu vou só falar daquela situação, tipo, da Mine caindo na água e não se afogando e tal, e o Ferdinand com isso também levanta uma possibilidade da Mine não se machucar quando ela caísse da flor, que ele salvou ela, de que ela não fosse se machucar, visto que ele disse que alguma coisa provavelmente iria salvar ela antes que ela caísse e se machucasse. Isso dado o jeito que tudo estava fluindo ali e as estranhezas que rolaram ali no Banho das Deusas. E eu até vi uma discussão falando que esse comportamento do Banho das Deusas em relação a Mine se devia a deusa estar grata com a Mine por ela, a deusa do banho, ser uma deusa deixada de lado, que nos últimos anos, décadas e tal, só recebia oferenda de plebeus, e num dia passa a Mine em companhia, limpa a estátua dela, faz oferenda, manda música, elimina os Talfrosts e oferece mana. Aí falando que a deusa ela tava grata ficou grata a Mine, por isso aquele tratamento especial, aquele tratamento diferente. Mas é isso. Fim do volume. Obrigado por ter escutado. Falou!